Para saber detalhes sobre os próximos passos da reforma aqui no Senado, nós recebemos o consultor legislativo Eduardo Modena. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Eduardo, explique para nós como é que um texto que é rejeitado numa comissão, assim mesmo pode continuar e ser votado no plenário ou em outras comissões? Bem, como nenhuma das comissões foi designada em caráter terminativo para decidir no lugar do plenário, decidir de forma definitiva sobre o projeto, e ele vai ser encaminhado, até por ser muito polêmico, ao plenário. E o plenário, em última análise, é soberano, inclusive, sobre as decisões das comissões. Assim, mesmo que ela seja rejeitada por uma comissão, mesmo que seja a Comissão de Assuntos Sociais, no caso, o plenário poderá efetuar a sua apreciação e optar por um dos pareceres das comissões anteriores, pelas quais ela já passou, ou mesmo adotar um novo parecer, integralmente do plenário. No certo sentido, o jogo está indefinido. Sim, de certa forma, sim. O plenário, que já estava decidido que iria a plenário essa matéria, o plenário é soberano. Muito bem. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça, o debate, em tese, é sobre a constitucionalidade. Sim, a Comissão de Constituição e Justiça tem a competência regimental por analisar os aspectos constitucionais da matéria, mas sempre acaba tratando de mérito também. Acaba sendo inevitável em qualquer matéria. Ok. Quando chegar no plenário, opta-se, então, por um relatório de uma das comissões. Isso é por votação? Sim, é por votação dos senadores, obtido as regras de quórum do plenário, e o plenário pode optar ainda por um novo parecer que seja apresentado no próprio plenário. Então, isso é possível também? É possível também. Ok. Eduardo, digamos que essa reforma seja aprovada no plenário do Senado. Já foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, não teve alteração, então vai para a sanção do presidente. Ela é passível de questionamento no Supremo Tribunal Federal? Toda matéria legislativa é passível de questionamento. E no caso da reforma trabalhista, por sua polêmica e pelo que já foi apresentado até agora em termos de manifestações a favor e principalmente contra, para mim é praticamente certo que ela vai ser contestada judicialmente e que chegue ao Supremo Tribunal Federal. Quais pontos são mais polêmicos, considerando a Constituição? Em questões de mérito, algumas questões relacionadas ao contrato de trabalho intermitente, que ele violaria diversos dos dispositivos do artigo 7º de Direitos Sociais da Constituição, algumas questões referentes à representação sindical, que a retirada, por exemplo, do financiamento dos sindicatos poderia constituir uma ameaça à Constituição. E, em termos de direito processual do trabalho, algumas questões referentes ao acesso à justiça e ao próprio processo judicial nos tribunais, criando restrições que não existem em outros tribunais para a adoção de súmulas e também restrições quanto à fixação de indenização por dano extrapatrimonial, como dano moral e outros. Eduardo, a oposição fala muito em prejuízo imediato ao trabalhador. Você crê que isso pode acontecer assim, né, de cara aqui no Brasil? Ou vai depender muito da situação do trabalhador, do tipo de sindicato que tem, se é um sindicato mais forte, mais fraco? Sim. Uma vez que ela estabelece uma regra mais flexível em relação à negociação coletiva, a participação do sindicato se torna ainda mais importante. Em sindicatos que sejam muito fracos ou que sejam com baixa capacidade técnica, que tenham baixa capacidade técnica, pode haver problemas na adoção de algumas convenções coletivas e também pode haver problemas em relação à negociação de salários, por exemplo, de trabalhadores mais altos, em que a negociação de salários mais altos, em que a negociação individual pode até suplantar a negociação coletiva. Então, em relação a alguns segmentos de trabalhadores, efetivamente pode haver um prejuízo no primeiro momento. Mas é tudo muito condicional à condição econômica. Reformas trabalhistas, elas podem ter efeitos positivos na geração de emprego ou não. Você não tem claramente uma direção única nesse sentido. Você tem países que fizeram reformas liberalizantes e o desemprego caiu, e em outros países ele não caiu. Então, não chega a ser exatamente linear esse percurso. Você tem uma série de outros fatores. Agora, Eduardo, se o governo perde na quarta-feira,
seja na Comissão de Constituição e Justiça, seja no plenário mesmo, não há mais o que se fazer. Com relação à oposição, não, ele ainda pode questionar no Supremo Tribunal. Sim. É isso mesmo? Sim, e certamente questionarão. Eu acredito que esse caminho já está desenhado. Não só a oposição, como diversas associações de classe e sindicatos também. Ou seja, os questionamentos da própria sociedade. Da própria sociedade. Ok. Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à TV Senado. Muito obrigado.